Divisão, repressão, falta de liberdade. A história do Muro de Berlim começou antes mesmo dele ser construído. Derrotada pelos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 zonas, cada uma administrada por um país: Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. A cidade de Berlim também foi dividida da mesma maneira. Em 1949, foi criada a República Democrática Alemã, na parte oriental do país, dominada pela União Soviética. As outras 3 zonas foram transformadas na República Federal da Alemanha, no lado ocidental. Apesar de chamar República Democrática Alemã, não era exatamente uma democracia. Protestos são reprimidos, as pessoas perdem o direito de estar viajando livremente, né? Tem que pedir autorização para o governo, as pessoas passam a ser muito vigiadas pela polícia. Aí entra a questão econômica também. O lado oriental foi socialista, então as políticas foram de confiscar bens, as coisas foram sendo deixando de ser privadas, foram estatizadas. Então isso são fatores que vão tendo um peso muito grande para as pessoas deixarem o lado oriental e ir para o lado ocidental. Cerca de 2.700.000 alemães abandonaram o lado oriental até a construção do muro, que foi levantado para conter essa evasão. O Muro de Berlim foi construído no dia 13 de agosto de 1961. Ele simbolizou a Guerra Fria e a divisão da Alemanha em 2. Daquele lado, a Alemanha Oriental, comunista, e deste lado onde eu tô, a Alemanha Ocidental, capitalista. Maior representação física da queda de braço entre Estados Unidos e União Soviética, ele chegou a ter 155 quilômetros de extensão. 43 quilômetros passavam por Berlim. O muro era vigiado 24 horas por dia e tinha um complexo sistema de segurança, com mais de 300 torres de observação. Segundo os dados oficiais, durante os 28 anos em que a construção existiu, cerca de 5.000 pessoas tentaram fugir. Houve, pelo menos, 136 vítimas. Em 1989, o regime soviético já estava enfraquecido. A partir do verão de 89, as pessoas começam também uma série de protestos, vão para as ruas pedindo liberdade, o direito de ir e vir. Em 9 de novembro daquele ano, um integrante do governo de Berlim Oriental anunciou a suspensão das restrições de viagem para os alemães orientais. Essa entrevista ela é transmitida e as pessoas não esperaram o dia de amanhã. Elas já começam a ir para os pontos de fronteira. Marco tinha 9 anos na época. Ele morava com os pais na parte oriental, a 8 quilômetros de Berlim. O alemão conta que depois do anúncio na TV, eles viajaram 9 horas de carro até o Checkpoint Alpha, um dos postos de fronteira. Everybody was screaming and crying and that was strange for me. And also when I think about it, to 28 years ago, I feel the emotion what happened there. I stay in the car behind on the last seat and I'm sitting inside and see the people outside and couldn't understand what happened. Vai tendo uma pressão, juntando mais pessoas. E eu acho que os guardas eles ficam com certo receio da população naquele momento, até porque a ordem de atirar já tinha sido suspensa um pouco tempo antes. Então chega um certo horário, num ponto que chama Bornholmer-Straße, que o guarda pega aquela cancela de carro e as pessoas passam. On this day and also on the next days, everything were fine. We are friends. We are just Germany. There is not East and West Germany exist. A remoção oficial do muro aconteceu meses mais tarde, mas até hoje há fragmentos espalhados por Berlim, para que alemães e turistas não se esqueçam da história dele. O trecho mais expressivo é a East Side Gallery, uma galeria a céu aberto com mais de 1 quilômetro de extensão que ocupa uma área do antigo lado oriental. São 106 pinturas de artistas de todo o mundo, que expressam os acontecimentos políticos ligados ao muro. Um protesto artístico a favor da paz e da liberdade. De Berlim, na Alemanha, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida.